Olá, seja bem-vindo ao Nossa Música, o programa que traz quinzenalmente informações sobre o ensino da música em nosso estado. No programa de hoje, você vai assistir. Você sempre sonhou em aprender música? Saiba como entrar na FAMES. Aprendendo mais sobre música instrumental. No quadro Que Instrumento é Esse?, nós vamos conhecer o trombone. Está no ar o Nossa Música. Você sabe como ingressar na FAMES? A Faculdade de Música do Espírito Santo é uma instituição estadual que oferece cursos de música para todas as idades. Quando você liga no direct, você consegue... São diversos cursos direcionados para pessoas que já sabem tocar ou para aqueles que nunca tiveram contato com um instrumento. Para crianças com idade de 4 a 12 anos, existe o curso de musicalização infantil, que ensinará os primeiros passos da música. O processo de seleção se dá através de sorteio, realizado no início de cada ano. Não é necessário conhecimento musical prévio. Há ainda o curso de formação musical, para aqueles que têm algum conhecimento em música. O processo seletivo é realizado através de uma prova de solfejo, ou seja, é preciso cantar a música de uma partitura, e outra também de habilidade instrumental. Há também os cursos de nível superior de licenciatura e bacharelado. O vestibular é realizado anualmente através de provas de conhecimentos gerais, matérias teóricas musicais e do instrumento escolhido. E para quem nunca aprendeu a tocar um instrumento, existem as oficinas de iniciação musical, onde o aluno dá os primeiros passos no aprendizado da música. Fique sempre atento ao site da FAMES, www.fames.es.gov.br, pois é lá que você vai encontrar as datas para os próximos processos seletivos. Sabe aquela música que não tem cantor e os músicos viajam tocando? Então, ela é chamada de música instrumental. Hoje nós viemos até o Laboratório de Música Popular da FAMES para aprender um pouco mais sobre esse estilo. Professor Jean-Pierre, muito obrigado por participar do programa. E a gente gostaria de saber o que vocês tocaram, que instrumentos são esses, se você puder apresentar os músicos também. Claro. Bom, isso aqui é uma guitarra, meu nome é Jean-Pierre. É uma guitarra semiacústica. Aquele é o Alexandre Carvalho, é o baixo. É um baixo elétrico. E aqui atrás a bateria, Arthur Teles, né? Eles dois são alunos aqui do curso de música popular. Eu sou professor do curso de música popular. A diferença básica desses dois instrumentos é que um é mais grave que o outro é mais agudo. E a guitarra vai fazer os temas, né? A parte harmônica e melódica, e a bateria vai fazer a parte de ritmo. Na verdade, você falou de música instrumental, mas a gente acabou tocando uma música do Milton Nascimento, que tem voz, vocal, mas eu fiz na guitarra, né? Junto com o baixo, fazendo algumas coisas. Mas se diz música instrumental porque a gente não tem nenhum cantor, né? Como você disse.
E explica um pouco sobre a música que vocês tocaram. Então, a música a gente faz a música instrumental em princípio, né? Ela é composta de um tema, que no caso Então esse é o tema da música. E a gente não fez aqui por conta de tempo, mas a gente faria um pedaço do improviso. Essa parte de improviso é que vamos dizer, que dá uma característica na música, de música instrumental, de jazz, né? Que a gente fala. Apesar de a gente não tocar somente jazz, aquele ritmo americano, né? A gente toca música instrumental brasileira, Hermeto Pascoal, Milton Nascimento, como a gente tocou. E também toca jazz, é claro. Então você pode tocar um pouquinho de jazz pra gente agora? Então quer dizer que isso foi um jazz? Uma música de um guitarrista chamado Pat Metheny. Eu fiz o tema e depois eu improvisei um pedacinho da música, né? Que é o que é uma característica uma característica forte da música instrumental, do jazz, é essa parte do improviso, né? Claro que existem outros jazz mais tradicionais, né? Vamos dizer assim. Mas aqui eu estou exemplificando em guitarristas, até por conta do trio ter essa formação, guitarra, baixo e batera. Existem muitas formações, com saxofone, com piano, com trompete, orquestras grandes que tocam jazz, né? Mas também tem essa formação de trio, que é uma formação básica, né? E que tem uma característica de tocar coisas mais simples, assim, vamos dizer. E para a pessoa que se interessar em estudar esse tipo de música, tocar esses tipos de instrumento, onde que ela pode procurar aqui na FAMES essa formação? Pois é, como eu falei, nós somos do curso de música popular, eu sou professor, né? Eles dois são alunos. Nós temos os cursos aqui de vários instrumentos, pode procurar a gente. A gente vai ter no dia 7 de março, a gente vai fazer essa mesma formação aqui, explicando como que a gente está fazendo, os solos, as escalas até, os instrumentos, como é que faz. E existem outros eventos também que o curso de música popular, ele abre para a comunidade, que são jam sessions. Neste caso, na quarta-feira vai ser uma palestra que também vai acontecer esporadicamente, mas vai acontecer às quartas-feiras. E os jam sessions vai ser às quintas-feiras às 19 horas, às 17 horas. Então pode procurar a gente aqui, pode procurar os professores, nós estamos aqui dando aula. A gente tem um coordenador, o Turi Colura, pode procurá-lo. E também pode tentar entrar no processo seletivo, né? Que tem semestralmente para o nosso curso. E as informações você pode encontrar no site da FAMES, www.fames.es.gov.br. Professor, para encerrar o nosso papo aqui, você pode tocar mais uma para a gente? Vamos tocar mais uma. 1, 2, 3, 4.
Hoje no quadro Que Instrumento é Esse? Nós vamos conhecer um instrumento muito popular dos sopros da família dos metais, o trombone. Professor, explica pra gente o surgimento desse instrumento. Bem, o trombone é um instrumento, né, da família dos metais. E antes de falar do trombone, eu tenho que falar um pouco, né, sobre a família dos metais, que é o que acontece. É um instrumento que antigamente era feito à base de chifre, de madeira. E o que caracteriza o instrumento ser de metal, né, é a vibração labial, que é isso aqui. Então, pela maneira como a gente toca o instrumento, é que caracteriza ele ser de metal. Então, né, com a evolução, né, dos materiais, então chegou-se a essa forma, né, que é a forma, né, do latão e de outros metais, né, para se formar, no caso, o trombone. No caso específico do trombone, ele surgiu no século XV, né, através de gravuras, pinturas, então data dessa época. Então, o que acontece? Na época, o trombone era chamado de sacabucha, né, que é um termo francês, sac-bouche, mas que ficou sacabucha, que significa empurra, puxa. Simples assim. E com a evolução do instrumento, ele começou a ser incorporado. Inicialmente, ele foi utilizado para dobrar as vozes de coro em igreja, né? Era bem menor, campana é menor, tudo menorzinho, né? Mas um instrumento interessante que ele não mudou muito desde o século XV até hoje, aumentou, né, o tamanho do instrumento, mas o formato é o mesmo desde quando surgiu. Interessante. Então, nós tivemos vários tipos de instrumento também, né, na história da música. E alguns instrumentos caíram em desuso, né, o trombone soprano, o trombone contrabaixo, apesar de ter alguns muito específicos que utiliza. Hoje, os instrumentos mais populares, né, do trombone que a gente tem hoje, que são fabricados, é esse trombone com rotor, né, que é um calibre maior. Esse trombone, né, que é um trombone 36, né, também conhecido como canela fina ou pica-pau, no meio popular, né, e o trombone baixo, né, que é um instrumento maior, né, e
Eu gostaria de falar de um instrumento que ainda é muito utilizado ainda, mas isso mais para a questão das orquestras, que é o trombone alto, né? Alguns maestros exigem que tenha o trombone alto por questão de timbre, apesar que algumas orquestras, alguns maestros se utilizam só preferem 2 tenores, mas tem maestros que preferem esse instrumento, que ele é um pouco menor, mas por conta do timbre, né? Ele pode tocar um pouco para a gente ouvir a diferença? Então, basicamente, é só o timbre que muda, mas a função é a mesma dentro da orquestra. Isso, e a afinação dele também é diferente, né? Que a afinação do trombone é em si bemol, né? E do trombone alto é em mi bemol, né? Isso faz com que ele seja um pouco mais agudo, né? Mas é mais a questão timbrística do instrumento, né? Que ele é muito utilizado ainda, né? Por conta das composições Mozart, né? Beethoven e outros compositores que compuseram nessa época preferem, né? E alguns maestros preferem que se utilize esse instrumento, né? Você falou também que tem o trombone baixo. A gente podia ver e ouvir um pouquinho também? Sim. Professor, o senhor pode explicar o funcionamento, que parece que tem algumas coisas diferentes nesse trombone, né? Sim, aqui é o trombone baixo si bemol, fá e sol bemol, né? É um instrumento mais recente, ele é o irmão mais novo do trombone tenor, inclusive que o meu professor contou uma história que existe uma história diante da evolução das válvulas, né? Já um compositor escreveu uma sinfonia e o trombone baixo, os primeiros que foram feitos em Fá, o músico não tinha determinado recurso, então foi necessário alguém ficar por trás, né, para chegar à afinação, puxar a válvula principal, o tubo principal, para poder abaixar a afinação, para chegar à nota real daquele compositor. O primeiro trombone baixo foi construído na Alemanha, né, ele está no museu até hoje lá, e o trombone baixo, por ele ser fazer sempre a parte do terceiro e quarto trombone na orquestra, pode observar que as tubulações são mais largas, a campana, geralmente, alguns trombone baixo é 9,5 polegadas, essa aqui é um trombone baixo de 10, com a campana 10,5 polegada, e há o trombone baixo com as válvulas dependente a independente. As válvulas dependente são todas elas, praticamente, são todas duas no mesmo lugar, e essa aqui é independente porque a gente usa sempre esse dedo e executa com isso também. A maior parte dos trombonistas profissionais, né, não é regra, mas usa geralmente esse tipo de trombone devido à questão da facilidade. E o interessante do trombone baixo é que ele dá, na verdade, na orquestra um suporte harmônico, geralmente toca bem próximo à tuba, né? Mas ele tem a sua particularidade, por isso já é o baixo mesmo, né? Então, como está a estrutura do trombone alto, o trombone tenor, e esse aqui que é o trombone baixo, esse é um trombone baixo Bá, né, com as válvulas Axoflor, tem o mesmo tamanho, porém, devido à estrutura orquestral, né, e à necessidade dos graves, então, com isso, após o trombone tenor, surgiu o trombone baixo. O senhor pode tocar mais um pouquinho para a gente? Professor, explica para a gente um pouco do funcionamento e das partes do instrumento. Ok. O trombone,
como eu tinha falado sobre talvez seja um dos instrumentos mais simples e até mais baratos também, né, para ser adquiridos. A fabricação é muito simples, um instrumento muito simples, apesar de muitas pessoas acharem difícil, mas é muito simples. Então, é formado, né, um bocal, da vara e da campana. Então, todo o trombone é formado por essas três partes, né, básicas, né, que fazem com que ele funcione. E aí, a gente tem, né, o bocal, que é onde eu coloco o som, né, eu sopro, sempre se utilizando do ar, que é a matéria-prima que nós temos no nosso instrumento e que é de graça. É só respirar e soprar, né, e deixar os lábios vibrarem, né. A vara, né, que nós temos a vara externa ou capa e a vara interna. Então, esse tubo, né, ele desliza e, de acordo, né, com as posições, que são 7 posições, eu vou tirando as notas, né. Então, esse ar passa e vem para a campana. E ele é amplificado no final, né, pela campana. O professor já tinha falado sobre o rotor, né? Então, o rotor, na realidade, algumas pessoas perguntam, né? Ah, mas por que esse aqui tem e esse aqui não tem, né? Então, o que acontece? Na realidade, a gente tem um professor, infelizmente falecido, né? O professor Galhardi, ele trabalhou também na produção de instrumentos, então ele falava que o trombone é só para encurtar. Então, ao invés de eu abrir aqui, eu aciono o gatilho, e ao invés de eu abrir a vara, eu tiro a mesma nota aqui. Entendeu? Então, o que acontece? Eu só encurto. Então, tinha um professor que tem o dó, que eu tenho que abrir, né? Ele falava, ao invés de você tirar o dó na sexta, a chave só serve para... Então, na realidade, é mais um recurso para encurtar essa distância, para facilitar a execução. Certo? Você pode exemplificar um pouco para a gente agora? Sim. Então, no caso, né, da vara, né? Então... Uma coisa muito comum, né, dos instrumentos de metal, né, o glissando é natural, né, no trombone. Então são as 7 posições. Em cima dessas 7 posições eu consigo tocar, né, todas as notas e fazer toda a música. Com o rotor, tipo, sem acionar, acionando, então a mesma nota é só para encurtar a execução, em vez de eu fazer. Então facilita essa questão da execução, né? O funcionamento é isso, é basicamente isso. Você pode tocar uma coisa assim que o telespectador vai escutar e vai identificar imediatamente? Eu vou tocar um samba, né? Um samba de gafieira, de um compositor que escreveu para esse instrumento. Chamado Raul de Barros, e tem uma música dele muito conhecida no samba e na gafieira, se chama Na Glória. E agora eu quero ouvir todos os outros trombones juntos. Pode ser? Pode ser. Para encerrar o programa Nossa Música de hoje, nós vamos ficar com o Coral de Trombones da FAMES. Eu te espero no próximo programa. Até lá!